E eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu, na minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. E hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria nós estarmos juntos. Louvado seja Deus pelo seu sim, louvado seja Deus por nós estarmos nessa comunhão de oração aqui pelas redes sociais, né? Louvado seja Deus por você que tem interagido conosco, rezado conosco. Que Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família. E a palavra que o Senhor nos dá nesse momento, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 15, no versículo 17 seguintes. A parábola do filho pródigo, você conhece bem. E a palavra nos diz assim: entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Levantar-me-ei e irei a meu pai, e dir-lhe-ei: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe, quando seu pai o viu, e movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O filho lhe disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: trazei-me depressa a melhor veste e vestilha, e pondo-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também o novilho gordo e matai-o, comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram uma festa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos, o tema que o Senhor colocou no meu coração para nós meditarmos nesse breve momento oracional, nessa breve partilha é: Deus ama o pecador, mas sempre vai odiar o pecado. Nós não podemos perder dentro da nossa mente, no nosso coração, a noção e a consciência de fato daquilo que Deus ama. Deus te ama, Deus me ama, mas jamais Deus vai compactuar com o nosso erro, com o nosso pecado. Jamais Deus vai amar o pecado, jamais. Então, quando Deus diz que acolhe o pecador, Ele quer acolher o pecador de volta na sua casa, e Ele acolhe para a vivência dos teus mandamentos. E Ele não quer nos acolher na sua casa para que nós continuemos a viver uma vida de pecado. Não, não é assim que Deus quer de fato que nós retornemos. Deus quer que nós retornemos como filhos amados e que recebendo esse amor, recebendo esse carinho, esse tratamento do Pai, abandonemos o nosso pecado. Amém, queridos? É isso que Deus quer para você, é isso que Deus quer para mim. Deus me ama, eu tenho que ter noção e consciência disso, eu tenho que fazer experiência com esse amor de Deus.
mas jamais vai compactuar, volto a repetir, jamais vai amar o meu pecado. Queridos, e se nós pegarmos esta citação, linda citação, aliás, uma das mais belíssimas citações da Sagrada Escritura, a parábola que Jesus conta, vejam só, alguns pontos para nós contextualizarmos aqui. Primeiro, o filho aqui é um filho ingrato. Jesus faz questão de mostrar um filho ingrato, inconsequente. Com o pai ainda vivo, ele pede herança. Diz assim para o pai, naturalmente, quando ele pede herança, ele diz assim: para mim o Senhor morreu. Para mim o Senhor não existe mais. Para mim o Senhor morreu, né? Vai embora para outro país, conviver com povos, inclusive povos inimigos, outra cultura, outra religião, outros costumes, levando uma vida, diz a palavra, dissoluta, os versículos anteriores, uma vida dissoluta, uma vida devassa, de prostituição, de vícios, inclusive cuidar dos porcos. Meus irmãos, o filho fez tudo aquilo que o filho que mais machucava o coração do pai. Dentro da cultura judaica, para os judeus, tudo aquilo que o filho fez era o que mais machucava o coração do pai. Jesus faz questão de ponderar, pontuar nessa parábola tudo isso. E como que o pai acolhe o filho? Como que o pai recebe o filho quando se arrepende e volta? A palavra nos ensina com compaixão, com festa, com abraço, com beijos. Louvado seja Deus, meus irmãos. E vejam, é lindo ver a maneira tal qual o Senhor o trata a partir do seu retorno. A palavra diz que o filho ainda estava longe. O pai vê o filho primeiro. Olha que lindo e tremendo isso. Aquele que vê primeiro é porque estava esperando. O pai esperava o filho de volta. Esperava o filho retornar, o filho voltar. E diz a palavra que ele acolhe aquele filho e diz a palavra que ele devolve a túnica. Túnica, meus queridos, significa... A túnica era dada só para o filho primogênito ou para o filho mais amado. E diz a palavra que ele não era o primogênito, ele era o filho mais novo. Ou seja, Deus está dizendo que ele era o filho mais amado. Olha que maravilha, louvado seja Deus por isso. Naquele acolhimento, quando o pai coloca a túnica, está dizendo: meu filho, você é muito amado. Você é o mais amado. E o pai o acolhe. Olha que lindo, tremendo, irmãos. Porque foi exatamente isso, meus queridos, o que aconteceu com José. José, dos filhos de Jacó, foi o único que recebeu a túnica, porque era o mais amado. Louvado seja Deus por isso. Quando Deus acolhe esse filho que volta, está dizendo para ele: você é o mais amado. Outros significados da túnica: é símbolo da alegria. Túnica também, meus irmãos, é símbolo da autoridade. Quando o profeta Samuel vai profetizar, colocava a túnica. Quando os sacerdotes eles iam oferecer sacrifício no templo, eles colocavam uma túnica. Também a túnica é sinônimo de pureza, é sinônimo de inocência. Deus está dizendo para ele: olha, eu estou te dando novamente a dignidade, a pureza de se tornar filho. A palavra continua dizendo que o pai devolve, coloca também a sandália nos pés. Quem andava descalço naquela época eram os escravos. Ou seja, Deus está devolvendo para ele a dignidade de filho. Não era mais escravo, estava acolhendo agora como filho. Louvado seja Deus, que bênção. O pai diz a palavra, coloca um anel no dedo. Anel no dedo, meus queridos, significa autoridade. O pai devolve para o filho a autoridade. É sinônimo da aliança, é sinônimo do compromisso, é também sinal de poder. O pai dá para o seu filho novamente poder e autoridade dentro da sua casa. É só Deus para nos acolher assim, queridos. Só Deus pode nos acolher assim como acolheu esse filho. Só Deus quer nos acolher assim. E Ele sabe muitas vezes como nós estamos. Às vezes nós estamos igualzinho o filho pródigo. Quantas vezes nós estamos, infelizmente, machucados, estamos vivendo realidades que machucam o coração do Pai. Quantas vezes nós estamos ofendendo Ele com os nossos pecados, pecados mortais, pecados gravíssimos, né? Vivendo muitas vezes no homossexualismo, no lesbianismo. Deus colocava mais no meu coração. Quantos de nós, vivendo uma vida dissoluta, desregrada, nos vícios lícitos e ilícitos? Infelizmente, quantos de nós? Muitos de nós não rezamos, irmãos. Muitos de nós não vivemos os sacramentos com o coração cheio de mágoa, rancor, ressentimentos.
mas o Pai quer nos acolher de volta. O Pai quer acolher você com esse amor que Ele acolheu esse filho. Mas eu volto a repetir, Ele ama você. Ele não ama os erros que eu e você nós estamos cometendo. Deus jamais vai amar. Enquanto eu me preparava, enquanto eu meditava, Deus colocava no meu coração, que mãe que acolhe o seu filho em casa e vê ali uma pedra de crack na sua bolsa, fala assim, não meu filho, pode continuar, que bom que você voltou, pode continuar vivendo o seu vício aqui dentro de casa. Quando a mãe vê a pedra de crack, ela vai lá e quebra aquela pedra e joga bem longe. A mãe odeia aquela pedra de crack, ela ama o filho. É ou não é assim, gente? Sim ou não? Mas ela odeia aquele crack, é ou não é verdade? Porque ela sabe que aquele crack está matando o seu filho. E Deus sabe também que o crack da nossa vida hoje está destruindo a nossa vida, é o pecado. Então Deus jamais vai amar o nosso pecado, mas Ele vai amar sempre o pecador. E todas as vezes que nós nos arrependemos, todas, meus irmãos, todas, que nós nos arrependemos de coração e alma, Deus vai nos acolher com amor, como acolheu esse filho. O filho entrou em si, diz a palavra, versículo 17, refletiu, na casa do meu pai há pão em abundância, na casa do nosso pai há pão em abundância, glória a Deus. Amor, a carinho, a dignidade, a perdão na casa do nosso pai, é tudo isso, irmãos. Saiamos de uma vez por todas da nossa vida de pecados e devassidão. E a canção nos diz, fui pro mundo, gastei tudo. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. E hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura. Por amor, Ele sempre vai te amar, Ele sempre vai me amar, Ele sempre vai nos acolher assim, ó. Ele vai colocar em nós, todas as vezes que nós voltarmos, a túnica nova. Ele vai colocar, meus queridos, a sandália nos pés. Ele vai colocar o anel no dedo. Porque nós somos filhos amados. E Deus ama os seus filhos, que sim são pecadores, mas jamais vai amar o nosso pecado. Pensa nisso. Que Deus abençoe você nessa luta contra o mal, contra o pecado. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.